Que bom que você veio. Olá, meus queridos, minhas queridas. Vamos começando mais uma live de domingo. Hoje com esse arcano aqui dos anjos, o arcanjo da temperança. Chegou, né? Ainda bem que chegou, porque sinceramente, como é que vocês ficaram depois daquela live de domingo passado? A gente falou de morte, né? Domingo passado a gente estava aqui falando de finalizações, de ciclos que se encerram, do fim da vida, do luto, de um monte de energias que às vezes são difíceis de lidar, né? Eu acho que para a maioria de nós. E aí hoje a gente chega aqui renascidos e renascidas. Afinal, o que acontece, né? Quando algo se encerra, quando a morte chega, a gente vai lidar com anjos e demônios. Estão preparados, preparadas? Quem está aí comigo? Bom dia, Bruna. Bom dia, Vanderlei. Acenos para todo mundo aí. Priscila. Bom dia, Keuba. Fiquem todos e todas à vontade. Inspira e expira profundamente, porque ó, se domingo passado a gente morreu, nesse domingo a gente não morre. Para citar Belchior, para citar Emicida, porque nesse domingo a gente vai falar agora, ó, de anjos e demônios, o anjinho, o demôniozinho que fica aqui falando no ouvido da gente. É hora de vida nova, não é não? Quando morre uma etapa da vida, finalizamos um ciclo, é hora de começar a pensar, refletir aqui no mundo das ideias, no mundo dos mortos, no plano astral. É hora de fazer, sei lá, o novo acordo kármico, quem sabe, começar uma nova jornada. Então é disso que nós vamos falar hoje, tá? Disso e muito mais, eu espero. Olá, mais todo mundo preparadíssimo, que ótimo. Temos a Ari, a Deia. Vocês gostaram da caixinha de perguntas essa semana? Teve tudo a ver com a live de hoje, né? Eu achei incrível, gente, contar para vocês. Achei mágico, não combinei isso, claro que não. O fato desse oráculo dos anjos e ancestrais chegar na semana da nossa live da temperança, sabe? Ele veio participar aqui da nossa família de oráculos, né? Que eu uso para o perfil Eva Messages, para tirar cartas para mim e para vocês, e claro, na minha profissão como cartomante. E aí, quando chega a temperança, né, é hora da gente falar exatamente sobre quem são esses tais anjos, quem são esses tais ancestrais, mestres ascensionados, entidades, divindades, enfim, os panteões aí que façam sentido para vocês. Quem será que é essa galera que está lá no plano astral, se conectando com a gente, tipo esse anjo aqui, né, ajudando a gente a encontrar o tal do caminho da temperança, que é o caminho do equilíbrio, o caminho do meio lá na Kabbalah. Quem estuda aí Kabbalah, seja cristã, seja judaica, sabe do que eu estou falando, né? Essa carta aqui, ela tem relações com o signo de Sagitário, que é a busca, né? A busca filosófica por um caminho existencial, para entender o que eu estou fazendo nessa vida, o que me estimula, quais são os anjinhos que falam aqui na minha cabeça, qual é o sentido real da minha existência. Para que vale a pena viver? Cada uma de vocês aí deve ter, né, essa instância espiritual vivida de alguma forma. É ou não é? Vocês têm aí ou o anjo da guarda, no mínimo tem o anjo da guarda, né? E aqui a gente tem o próprio anjo da guarda. Vocês vão ver nas cartas seguintes, continuando aqui nossa jornada de todo domingo de tarô para desenvolvimento pessoal, lá na frente, na carta do julgamento, vocês vão ver, cadê ele aqui, ó? Vocês vão ver que vai aparecer um outro anjo, ó, mas esse anjo é diferente, percebe? Esse anjo aqui tá lá no alto. Esse aqui não, é o anjo mais próximo da gente. Hoje a gente vai falar então de anjo da guarda, guias espirituais. Como é que é aí? Já vai deixando nos comentários. Como é que é para vocês a lida, né, o contato, muito sutil, normalmente é muito sutil, ele vem por intuições, tem gente que tem dons, né, que permitem, para além dos 5 sentidos, perceber essas forças que nos guiam, que nos orientam, nossa família espiritual, né, alguns vão dizer, nossos ancestrais que já passaram para o outro lado e ficam dando conselho pra gente. Como é que é? Primeira coisa que eu queria saber de quem tá aí na live e também de quem vai ver depois, pode ir deixando nos comentários. Vamos compartilhar quais são as formas pelas quais a gente, para além daquilo que vive e morre na nossa vida, né? Vão lembrar sempre, aqui é uma jornada. Então a gente está vindo da carta da morte. A gente está vindo do momento em que a gente percebeu que certas coisas nascem, crescem e morrem na vida da gente, que nada é permanente
tudo é transitório. Mas aí agora chega a temperança falando assim, calma lá, nem tudo morre. Existe uma realidade para além. E isso, pessoal, é diferente para cada pessoa, para cada religião, para cada doutrina. Mas a maior parte das pessoas que veem a vida para além do próprio desejo, para além de uma coisa aqui em que a gente só luta para ganhar dinheiro, ou só luta para conquistar coisas materiais, quem tem essa visão vive a carta da temperança de alguma forma já, não é verdade? E aí agora a gente vai falar de e como? E de que forma isso ajuda? E de que forma isso aqui também já não prevê um outro lado, que vai ser a nossa carta do domingo seguinte. Ó, hoje não tem como, a gente vai ficar, como eu disse, entre anjos e demônios. Tem também o outro lado, né? Tem também aquela forma de lidar com o mundo que é mais egóica. Aqui a gente lida com uma percepção de mundo mais ampla, com um propósito de vida, né? Com guias e mestres que ajudam a gente a ver a nossa vida não só como algo que a gente usa para realizar os nossos desejos. Lembra que eu falei? Eu falei assim um tempo atrás, ó, aqui na carta da Roda da Fortuna, quem estava aí nas últimas lives sabe, ei Silmara, tá boa? Ana Lúcia, Tiane, Ana Lúcia, vocês viram a Ana Lúcia no Rios aqui no perfil, pessoal? Tá lá toda linda falando de meditação e de reforma íntima. Mas enfim, voltando. Numa das lives passadas, né, eu acho que na live da Roda da Fortuna, eu falei, ó, aqui acaba a parte das nossas lives que tá mais voltada para quem, nesse momento da vida, só quer chegar em algum lugar, só quer construir um patrimônio. Então tá querendo entender como é que faz para chegar aos seus objetivos de forma bem prática, né, bem objetiva mesmo. A partir dali, as nossas lives vão ficando cada vez mais filosóficas, espero que vocês estejam percebendo isso, porque a gente passou na Carta da Morte, na semana passada, como eu disse, por essa percepção de que tudo finaliza. Agora a gente chega a entender o que acontece para além do que finaliza. Não tem certos propósitos, certos sentidos na vida da gente que eles, olha, independente da situação que rolar, eu mantenho eles em equilíbrio dentro de mim. Em geral, são ética, é uma moral pessoal, ou é uma religião, uma fé mesmo que eu carrego. Olha, independente da situação que eu viva, vamos lá. A minha temperança, o meu estado interior de equilíbrio diz que amor é importante, ou que honestidade é importante. Vocês têm isso? Um código interno, um código que conversa, é aí que eu começo a afiar, né, a alinhar esse assunto com o tema dos anjos e ancestrais. Porque, digamos assim, pessoal, se aqui no plano material as pessoas se unem ou se separam conforme o tempo e o espaço, né, estão em lugares diferentes ou em tempos diferentes, elas estão separadas. Estão em espaços iguais, no mesmo tempo, né, na mesma hora, então elas estão juntas. Não é assim que funciona aqui no plano material? Então tá, vamos partir daí. Os anjos, os nossos guias, o plano espiritual, as entidades, eles estão num plano que une e separa as pessoas por um outro ponto de vista, de uma outra forma. Não é se a pessoa está junto no mesmo ambiente que elas estão juntas. Lá no plano astral, as pessoas se unem pelos seus propósitos, por aquilo que elas vibram. Quem já ouviu falar isso aí? É um curso holístico, alguma coisa nesse sentido. Aqui na bruxaria, a gente vai falar o tempo todo de forças da natureza que se unem por similaridade de propósitos. Ou seja, se você é uma pessoa, vou voltar lá na caixinha de perguntas dessa semana, né? Quem colocou o nome lá, colocou as letras, eu convidei vocês a colocar as letras iniciais do nome de vocês e a data de nascimento. E lá, cada uma recebeu uma carta, né? Isso quer dizer que a gente está falando de uma força que tem a ver com você. E que, por similaridade, por encontro de propósitos, foi lá e apareceu na sua tiragem através dos dados que você me ofereceu. Se isso faz sentido para você de alguma forma, oi Ni, oi Cris, que bom que vocês vieram. Se isso faz sentido para vocês, que a gente se atrai no plano astral, não por estar no mesmo lugar, às vezes ali pessoas de lugares distintos e de línguas distintas têm famílias espirituais semelhantes. Isso faz sentido para vocês ou não? Se fizer, bota coraçãozinho. Se não, bota aí nos comentários. Vamos conversar. Porque vai ser essa família espiritual, né?
Aquelas pessoas, adoro fazer comparações com a nossa vida prática mesmo. Vocês já ouviram falar, e eu falo muito aqui, né, inclusive na nossa jornada, sobre ancestralidade de sangue, sobre linhagem. Isso é a família que a gente não escolhe, né? A família na qual a gente vem, o sangue e tudo mais. E que diz de dores e amores. Tem coisa boa e coisa ruim nesse meio aí. Olá, pessoal. Ah lá, eu acredito muito nisso. Silmara tá falando, bora lá. Então, mas existe também uma tal família espiritual que é para além da carne, né? É a ideia de que existem pessoas, mundo prático mesmo, tô nem falando de entidade, tô nem falando de mortos por enquanto. Tem gente que a gente conhece e que casa na hora, né? Há um vínculo energético que a gente não sabe dizer de onde vem. Provavelmente, nesse caso, há uma similaridade de propósitos, daquilo que você entende como importante, que você traz como dom, que você, aquela pequena fagulhazinha que você é do universo deve ter grandes semelhanças com as de outros, né? Sejam vivos ou mortos. Então, falar de anjo, falar de temperança do tarô é partir do princípio de que existe um lugar dentro de você muito equilibrado, né? Do encontro harmonioso. Essa também é a carta da alquimia. Então, aqui a gente vai falar também de lua e sol, do encontro entre as polaridades, o azul e o vermelho, o quente e o frio, o fogo e a água. Isso em vários panteões de estudos espirituais traz para nós a ideia de que no universo nada se cria, tudo se transforma. Nada realmente acaba. Estranho falar disso logo depois de uma live como a da morte, né? Em que a gente se defrontou com a finitude mesmo de tudo que existe. Só que aí, quando a gente chega no plano espiritual, essa aqui é a grande encenação, né, da jornada do tarô, da morte e a ressurreição. Logo depois que a gente vivencia uma finalização, a gente percebe que existe algo para além. Morreu, viu anjinhos ou viu demônios, ou viu anjinhos e demônios. No plano simbólico, toda vez que algo finaliza na nossa vida, abre-se espaço para a gente reharmonizar com o nosso anjo interior, com a nossa essência, né? Com um eixozinho. Toda vez que vocês me ouvirem falar de eixo, saibam que eu estou falando de cabala. Então, quem tem interesse e gostaria de estudar mais esoterismo e quer estudar cabala, lá vai descobrir que a temperança, ela é símbolo, como eu falava agora, da grande arte da alquimia. A alquimia, pessoal, é uma ciência muito antiga, né? Hoje em dia não se encaixa na ciência do que a gente conhece hoje. Mas ela era uma forma, né? Eu tô pegando a palavra ciência lá no início etimológico dela. Uma forma de estar ciente do mundo e das coisas, tá bom? Então a alquimia é uma forma muito antiga do pessoal, da galera lá, estar ciente de quem eles eram no mundo. E a alquimia, sabe o que ela diz? Ela diz que tudo que existe no universo é possível alcançar uma harmonia profunda. Se todo mundo estiver na sua essência, diz a alquimia, se todo mundo estiver realizando exatamente aquilo para que tenha um dom e ouvindo mais o seu anjinho interior, esse anjinho que aponta os seus dons para o benefício do todo, não só para o seu benefício, eu não vou usar os meus dons aqui só para ganhar com eles, mas para ser um pontinho harmônico dentro do todo da criação. Quem está pensando assim está ouvindo a voz do anjo, está ouvindo a voz da temperança, está ouvindo a voz da alquimia. A alquimia, então, é uma arte, né, que por simbolizar elementos da natureza, enxofre, sal, mercúrio, metais e tudo mais, ela vai ajudando a gente a entender que cada substância no universo, inclusive a gente, tem uma função específica e pode desempenhá-la em harmonia com o todo. E não só pode, como talvez a gente já esteja fazendo isso o tempo todo. Isso parece muito doido? Deixa aí nos comentários. E se a gente já tiver, e se não tiver exatamente um lugar para onde ir? Porque fala-se muito nisso, né? No esoterismo hoje em dia, esoterismo século XXI, que inclusive, infelizmente, acaba virando um mercado, no sentido de vender propósito, vender a tal da felicidade, vender a tal da cura, né? Elevação espiritual. Vocês estão vendo que o que eu tô falando agora é bem o oposto disso? Eu tô falando que talvez a gente já esteja cumprindo o nosso plano. Talvez a gente não tenha um lugar aonde chegar em nível de consciência espiritual. Talvez o que a gente precise mesmo é
se descascar, como se a gente fosse uma cebola, e aí a gente vai descascando aquilo que a sociedade foi falando que a gente tinha que ser, sabe? E aí, ao invés de ser um caminho para fora, a gente talvez precise fazer um caminho para dentro. Olha que legal! Talvez eu não precise me tornar um grande mestre com disciplina, fazendo um monte de coisa. Talvez seja um caminho de volta para ouvir o que é essencial para mim. Pode pegar isso, né? Porque muitas tradições que vocês vão conhecer vão insistentemente, principalmente aqui no Ocidente, tentar convencer a gente de que a gente é menos, sabe? De que a gente é pouco espiritual. Se vocês concordam, eu vi uns coraçõezinhos e uns acenos, então pode ser que eu esteja falando algo que faz sentido aí. Né? O anjo, a família espiritual, ela costuma já vir por uma semelhança energética com você. Então, peraí, você não deve ser tão ruim assim. Talvez seja um trabalho tal do autoaperfeiçoamento, o desenvolvimento espiritual, a expansão da consciência, tem muito mais a ver com se desfazer de algumas crenças e proteções que o ego foi construindo ao longo do caminho. E de proteções que o ego foi construindo ao longo do caminho, tem alguém que sabe tudo. E nós vamos falar disso daqui a pouco, domingo que vem, que é o diabo, é o Lúcifer. É a luz divina que caiu na Terra. É a luz da nossa alma que sucumbiu às necessidades muito humanas de reconhecimento, de proteção e sobrevivência do ego, num confronto e não numa harmonia com o todo. Enfim, cenas dos próximos capítulos. Mas olha como aqui a gente já tá falando de um jeitão todo diferente. Deixa eu mostrar para vocês na prática como as nossas lives estão se tornando mais sutis. Olha só. Talvez você se lembre, quem não lembra, volta lá. Na live do carro, eu peguei ele aqui exatamente para fazer essa comparação. Na carta do carro, como é que a gente falava de opostos? Eu vou dar um revival. Na carta do carro a gente estava assim, ó, como é que eu faço para chegar lá onde eu quero chegar, para cumprir o meu objetivo, né? Para ganhar passar naquele concurso ou conseguir aquele relacionamento, eu preciso lidar com as forças opostas. Eu falava umas coisas assim. Vai ter uma força no mundo que te ajuda a chegar onde você quer e vai ter um tipo de força que te atrasa, que diz sim e a que diz não. Vai ter gente que vai te ajudar no meio do caminho, vai ter gente que vai atrasar o seu caminho. Vão ter forças dentro de você que vão te atrasar e vão ter forças que vão te ajudar. Vocês lembram disso? Se não, volta lá. Aqui na temperança, imagina que esses dois cavalos, gente, eles se tornaram esses dois jarros aqui, ó. Da perspectiva de um anjo, né? Não é uma perspectiva humana, é um anjo que está manipulando essas forças opostas, né? Então o anjo em nós, o nosso eu superior, nossos anjos da guarda, nossos ancestrais e a família espiritual, estão aí para inspirar a gente a ver essas polaridades de um outro jeito. Na verdade, galera, nessa consciência aqui bem mais expandida, não existem forças que te ajudam e separadas daquelas que te atrapalham. Elas se complementam. E olha, não precisa ir muito longe para pensar nisso não. Pensa aí na vida de vocês, no passado. Vocês conseguem separar claramente quais foram as forças que atrasaram vocês, as coisas na vida de vocês que atrasaram os objetivos e aquelas que adiantaram vocês, que ajudaram? Eu sei, tem umas coisas que são muito claras, mas tem outras que não. Às vezes, aquilo que parecia que estava te atrasando te tornou ainda mais convencida de que o seu caminho correto era outro. E aí você foi embora. E aí você, né, acabou uma relação ou saiu de um emprego. Aquele emprego ruim, aquela relação ruim. Você sabe dizer com clareza se ela mais te atrasou ou mais te adiantou, sabe? Não sei não, hein? Pensa nisso, talvez, e é esse um dos grandes ensinamentos da temperança, talvez não valha a pena chegar para nada da sua vida, nada que aconteceu até hoje e falar assim, isso aí não prestou, isso aí foi só um atraso. Talvez não. Talvez seja tudo a um infinito de situações que acontecem. E que todas elas, de uma forma ou de outra, sabe aquele negócio assim, ou elas te ensinam o que fazer, ou elas te ensinam como não fazer. E por isso, só por isso, todas essas experiências serviram.
que são os tais anjos e ancestrais, né? Não são vários tipos de ser humano no mundo e cada um, né? Tem o xamã, tem o Shaolin do Norte, tem a bruxa da floresta, né? Tem o cristão, tem a cristã. Cada tipo aí, cada forma de ser no mundo é uma forma de aprender a fluir com o que é bom, com o que é ruim. Que aqui na temperança, que aqui na alquimia, onde tudo serve, a questão é em que quantidade, né? Como exatamente vai entrar aqui na alquimia da minha vida essa situação que é diferente daquela, que é diferente daquela, essa pessoa que é diferente daquela, que é diferente daquela. A Silmara, deixa eu ver o que ela falou aqui, ó. Eu vivi isso na prática, me fez evoluir, ver as coisas de outra forma. Sim. Mas aqui a gente tem uns desafios, né? Que eu espero tenham morrido lá no Arcano da Morte. Se não, ainda dá tempo, né? Ah, mas e fulano? Fulano me fez muito mal. Tal trabalho foi só horrível. Nada, na perspectiva da alquimia, da arte, porque a temperança também é a carta da arte, daqui a pouco a gente vai falar disso. Nada nessa perspectiva aqui totalizante da criação é excluído. Nada não serve. Sabe? Nem aquele aquela fé das unhas que fez maldade, nem aquele emprego horrível, tudo serve para algo. A medida, né, se vai ser veneno ou se vai ser remédio, olha lá, alquimia. É isso que o anjo está ensinando a gente a fazer. Alquimiza a sua vida. Seu anjo da guarda o tempo todo está aí do seu lado, vamos lá para a prática, né? Ou seus guias, ou as entidades, as divindades, enfim. Ou o seu eu superior, né? Tem gente que não acredita que essa orientação vem de uma outra consciência fora deles, mas que vem de dentro, que vem de o tal do eu superior, né? Que seria você na sua visão mais expandida, você na sua versão mais sábia, na sua melhor versão. Talvez você receba conselhos dessa consciência, né? Dessa semiconsciência. Não tem problema, independente da sua visão. Em geral, essa galera vai estar falando para você coisas do tipo: não é sobre o outro, é sobre você. Não é sobre se o outro é bom ou ruim, se aquela situação é boa ou ruim, mas como você consegue, alquimizar isso. Esse emprego tá ruim? Opa, então peraí. Aos poucos eu vou fazer uma alquimia na minha vida para começar a depender cada vez menos desse trabalho e começar a construir algo que cada vez mais vai ser a fonte da minha nova forma de sobrevivência no mundo. Essa relação não tá legal, essa pessoa tá ruim, então peraí, ao invés de ficar reclamando, né, dizendo que ela é ruim, que aquilo ali não devia existir, peraí, como é que eu posso fazer uma alquimia com tempo? Temperança é uma carta de paciência, é uma carta longa, né, de tempo longo, diferente da morte, né, a gente viu semana passada, ela pode ser uma foiçada. A gente pode até demorar a perceber que alguma coisa tem que sair da nossa vida, alguém ou alguma relação, né, mas na hora que decide, menina, a foice corta de uma vez só, é ou não é? Bom dia, Ana, que bom que você chegou, fica à vontade. A Ni concordou, disse que isso é maravilhoso, né? A temperança não, a temperança é longa. A temperança é o quê? Uma vez que eu concluí que tal coisa tem que ser exterminada da minha vida, eu começo a ouvir meu anjo, eu começo a meditar e eu começo a pensar na minha vida como se fosse a mesa da alquimista que eu sou. Do alquimista que eu sou, para os homens que estão me ouvindo. E a partir daí, eu começo a movimentar-me. Não é mais aquela movimentação brava do guerreiro, né? O guerreiro aqui é a gente todo dia falando, eu vou conseguir o que eu quero, custe o que custar, né? Ele é meio bruto, ele é meio muito preto no branco, né? Ou isso ou aquilo. A temperança não. A temperança é aquela força na gente que faz a gente até ter paciência um pouco mais com aquilo que a gente já sabe que não quer mais na nossa vida. Eu preciso dar um exemplo aqui para vocês que eu acho que muita gente vai se identificar. Vocês já vivenciaram, né? Vamos lá, compartilhando aqui confidências. Já aconteceu na vida de vocês estarem numa relação com alguém, pode ser familiar ou amorosa ou de amigo, e aí você tá lá investindo energia naquela relação. Você se importa, você vai lá e fala, olha, isso aqui eu não tô gostando, isso aqui eu gosto, né? E aí chega um momento em que talvez você perceba que não vale mais a pena. Não vale mais a pena eu ficar insistindo. Eu tô vendo que não tem investimento do outro lado, ou então chega uma consciência interna de que eu não quero mais estar nesse lugar.
Vocês já perceberam como a partir... se já rolou com vocês, me fala aí nos comentários, é comum que nesse momento a gente adote uma postura mais neutra em relação a essa pessoa. A gente já não se afeta tanto mais, nem pro bem, nem pro mal. Nem fica tão feliz na presença daquela pessoa, mas também não fica tão brava quando faz algo que você não quer. Você entra num estado assim, meio que angelical, nesse sentido aqui. Angelical no sentido do equilíbrio pleno, né? Aquela pessoa já não mexe tanto com seus afetos, não te afeta mais. Gostei dos foguinhos, né? A pessoa já não mexe mais com seu fogo. E aí, talvez você tome até decisões mais acertadas, né? Mais conscientes naquela relação, menos apaixonadas. Apaixonadas aqui no sentido de eu tô na paixão da ira, tô na paixão do desejo, né? Ambos os excessos, em geral, tiram da nossa consciência, do nosso equilíbrio, do nosso eixo, né? O poder das decisões. E aí, quando essa pessoa não afeta mais tanto assim, você volta pro seu eixo. A Ani falou que sim, com certeza. Então, vocês já viveram isso, né? A temperança, por isso é que na maior parte das tiragens de amor, né, lá na mesa de cartomancia mesmo, quando alguém vem me procurar, quando chega essa carta, ela não é exatamente uma notícia boa para a área amorosa, porque a área amorosa ela é muito movimentada por essa coisa do paixão, da conquista, né, o desejo por aquela pessoa mais do que por qualquer outro ser humano da criação, né, você não tá vendo aquela pessoa, quando você tá apaixonado, né, na área do amor, do love, da atração, aquela pessoa ela é especial, mais do que qualquer outra no universo, né? Por isso ela te suscita tantos ódios e amores na relação. A temperança, gente, ela é aquela sensação fraterna de, eu amo tudo que existe, eu respeito, eu me respeito, e a partir daqui eu tomo as decisões nessa relação. É um ótimo lugar para tomar, pode não ser o lugar mais apaixonado, mais aventureiro e estimulante dentro de um relacionamento, mas é o mais consciente, tá? É a partir desse lugar, quando a gente veste a temperança nas nossas relações, é quando a gente consegue tomar decisões que levam em consideração não só o desejo do outro, a vontade de agradar o outro, mas também a vontade de agradar a gente. Para quem tem qualquer dificuldade de destemperança em relação a isso aqui, eu tô falando de mulheres que amam demais, homens que amam demais, fica aqui minha sugestão terapêutica. Tem um livro maravilhoso que chama Síndrome da Boazinha. Ele foi escrito por uma psicóloga, ele é incrível. E eu sempre sugiro, toda vez que vou falar de temperança, que no fim das contas, né, é a gente conseguir ouvir a sabedoria dos nossos guias, nossos anjos, para tomar decisões harmônicas, equilibradas na nossa vida. E aí, sempre que eu vou falar desse assunto, sabe, eu gosto de sugerir esse livro. O que vocês acham? Eu já guiei todo um círculo de mulheres inteiro, gente, só debater nesse livro. Ele é muito bom mesmo. Para homens também, tá? Apesar do nome, ele fala de como é que se forma essa psique, essa parte interna nossa que precisa agradar e que é a partir daí que, em geral, a gente se destempera. A gente para de cuidar da nossa satisfação emocional tanto quanto deveria cuidar, né? E cuida da satisfação emocional do outro ou da outra. Isso que eu ia perguntar do tempo. Explica mais, Amanda. Deixa eu ver aqui, Temperança é uma carta, uma lâmina que indica tempo presente e reflexão? Isso que eu ia perguntar. Pois é, ela é uma carta que indica tempo. É o tempo necessário? Ela é uma lâmina fria. Ela é uma lâmina morna. Sabe por quê? Eu vou comparar aqui com a justiça. Essa sim, uma lâmina fria, sabe? A justiça é agente de forma mental, né? Então, excluindo as nossas emoções, Amanda, quando a justiça cai na mesa, ela fala assim, seja prático, seja prática, tome decisões racionais, pese, né, meça aqui na balança se fulano ou fulana tá te dando exatamente o tanto que você acha que merece, né, e o tanto que se você tá dando pro outro o tanto que você acha que o outro merece, e se não, corta com a espada, sem dó nem piedade, né? Isso é uma lâmina fria. A temperança, ela é a presença divina na Terra. Então ela é muito diferente, porque isso aqui é uma perspectiva alegórica, quase que humana, sabe? É a gente usando mais a razão e deixando o coraçãozinho de lado. A temperança, ela traz o coração para a história. Ela fala, existe um lugar, ele pode até ser idílico, só lá no reino angelical, só lá no reino espiritual, mas ele existe, ainda que só no mundo das ideias. E nesse reino idílico, Amanda, é possível harmonizar as emoções das pessoas.
É tipo como se fosse possível chegar a um lugar justo em que todo mundo recebe o tanto de carinho e amor e respeito que merece e doa em igual medida o tanto de carinho e amor. Digamos que é o caminho para onde, né, essas tais repetições kármicas, as tais vidas que a gente vai vivendo aí, estão levando a humanidade. A gente vai chegar um dia lá, no tal reino angelical. E aí, nesse reino, esse ambiente, e aí vamos lá, o que ele traz para a mesa de tarô? Se você tirou a carta da temperança para qualquer situação, ela fala, tá na hora de dar tempo ao tempo, porque não dá para apressar nada na alquimia, né? Quem é boa cozinheira sabe do que eu tô falando. Cozinha não é só sobre ingredientes e nem quantidades, mas também sobre tempo de cocção e talvez principalmente, né, o tempo necessário para cada receita ficar pronta. Então a temperança fala, nessa situação você vai precisar dar o tempo, ficar aqui, ó, né, equilibrando, dosando as emoções envolvidas nessa relação ou nessa situação que você perguntou, até que se chegue ao equilíbrio perfeito para que aquela receita se faça, para que o bolo não saia murcho, sabe como? Então é uma carta lenta, por isso que eu tava falando, né, em tiragem de amor, nossa senhora, sai essa carta, o pessoal só falta, bate o supito coração, ainda mais se tá apaixonado. Ah tá, ela perguntou assim, mas e quando eu pergunto de tempo e sai a temperança? Ok, vai demorar. Vai demorar, Amanda, porque não vai acontecer no tempo de ninguém, vai ser no tal do tempo de Deus. Essa é a resposta reta, sabe, para essa pergunta. Elisa, se eu tiro a carta temperança, o que ela quer dizer em termos de tempo? Vai demorar quanto? O tempo de Deus. Por isso que o pessoal briga. Por isso que o pessoal fica bravo com a cartomante. Aqui o tempo é o tempo divino, né? Até porque a temperança pode estar falando de uniões, as tais uniões kármicas ou dármicas, né? Que vem do karma ou do dharma, do caminho espiritual, do caminho da alma ali daquela pessoa. E aí a gente começa a entrar em termos mais, né? Em questões mais específicas, profundas, acho que não é melhor. Numa live eu não vou entrar nisso, não. Ai, Deus, lâmina da paciência. Lâmina da paciência. E é aquele negócio assim, né, gente? Vamos lá. Vou começar a fazer comparações já com a nossa live de domingo que vem, que vai ser super quentinha com o arcano do diabo. Temos os anjos que permaneceram nos céus e temos os anjos caídos. E o que é isso? É aquilo que eu falei no Stories, no Reels, convidando a galera para vir aqui para essa live. Que invejinha dos anjos, primeira coisa que eu quero dizer. Porque os anjos seriam essas versões muito supra-sumo da experiência humana, né? Imagina que anjos são aqueles seres que só sentem o que é bom, não só para eles, mas para todo mundo que está ao redor. Ai, gente, que trem maravilhoso, né? Porque muitos dos nossos conflitos, convenhamos, vocês podem assumir aqui pra mim ou não. Vocês podem assumir só lá no travesseiro, não tem problema. Muitos dos nossos desejos, eles são difíceis de lidar. Por quê? Porque a gente quer pensar só na gente mesmo e fazer o que o nosso desejo quer e pronto, acabou. A gente não quer pensar no bem maior, no bem pro outro, né? Convenhamos, e é disso que nós vamos falar domingo que vem. Eu quero, é aquela pessoa na minha vida e pronto, acabou. Se eu tô apaixonada, eu não quero saber se ele ou ela quer outro, se ele ou ela tem alguém melhor que poder. Não, eu quero que venha pra mim, né? Isso é o que nós vamos falar domingo que vem. O emprego que eu quero que venha pra mim. Eu não tô pensando no bem, mas às vezes é mais justo que vá pro outro. Não, eu quero o meu e pronto, acabou. Esse é o desejo mais voltado para o ego, né? É o desejo do eu comigo, é o desejo, é usar toda a minha consciência e meu poder de realização, meu magnetismo pessoal, para conseguir o que meu desejo quer. E pronto, acabou. Não quero pensar em nada para além disso. Diabo, tá. E o anjo? O anjo não. O anjo em nós, porque nós temos os dois dentro da gente, né? Ou aqui falando, cada um de um lado. Nos desenhos antigos a gente tinha, né? O anjinho e o diabinho. O anjo em nós, pessoal, porque ele mora aí também, graças a Deus, né? Senão a humanidade não estava viva até hoje. O anjo em nós, ele quer o bem para nós, mas ele quer o bem para o todo. Ele quer que o outro venha, mas quer que o outro venha por vontade dele. Não quer que ele venha por amarração, não quer que ele venha por chantagem. Quer ser amado, amada de verdade.
sabe? Por isso, gente, é por isso que eu falo, ó, eu nem costumo entrar muito nesses assuntos, não, até porque, né, não sou moralista, não me considero plenamente cristã, cada um faz aí o que lhe aprouver. Porém, é apenas inteligente pensar o seguinte, vamos lá, sobre amarrações e tudo mais, né? E quando eu falo de amarração aqui, eu tô falando também daquele terço que a gente reza pro filho e pra filha fazer exatamente o que a gente quer, viu? Tô falando só de galinha na encruzilhada, não. Esse tipo de conseguir coisas, essa forma de conseguir coisas, né, essa forma amarrada, forçada magisticamente, intencionalmente de conseguir alguma coisa, nunca, gente, jamais vai levar a gente à plenitude de sentir que a gente chegou lá, que a gente conseguiu o que a gente queria. Por quê? Porque lá na última instância, lá na hora que você bota a sua cabeça no travesseiro, você sabe que aquilo ali veio amarrado. Você sabe que aquilo ali não veio porque queria, veio porque você forçou um poder, né? E mais, dependendo do que você precisou fazer para chegar lá, a culpa vai pesando, né? Ah, eu tive que machucar alguém, eu tive que, né, mentir para passar naquela entrevista, sei lá. Enfim, pessoal, né? Pode ser a pessoa mais imoral do mundo. Na última hora, na hora que ela deita lá a cabeça no travesseiro, ela tem uma pulsão angelical dentro dela. Nós, seres humanos, estamos condenadas, né, graças a Deus e a deusa, a termos dentro da gente pulsões positivas e negativas, amorosas e desamorosas, egoístas, medrosas e generosas também, amorosas. Não tem jeito. Você pode ter 99% de um e 1% do outro, mas você tá nessa régua aí, né? O seu anjinho, ele perenemente vai estar aí falando na sua cabeça, ó, o que você queria mesmo era que viesse por merecimento, era que viesse por amor, né? Era que viesse porque a pessoa quis, ou porque aquele emprego realmente era para você, ou porque aquele familiar realmente te entendeu. Por isso que você queria a desculpa dele, ou queria que viesse, né? Ou em última instância, Elisa, eu não quero nada de ninguém nessa vida. Maravilha, você quer paz, né? Provavelmente, no mínimo. A paz da livre expressão, de poder ser quem você é no mundo e encontrar espaço em que isso seja reconhecido. Seja por uma pessoa num relacionamento amoroso ou por uma comunidade. Aí vai do que é mais importante para cada pessoa. Né? Então é incrível a temperança nessa família espiritual. Por que a gente procura guias, guiança? Por que a gente quer, né? Quem tá aqui provavelmente tem esse interesse, se conectar com o plano astral, né? Ouvir para além. Porque tem algo na gente que busca algo para mais do que o ego. Senão vocês não estavam aqui, vocês tinham parado lá na live, nas primeiras lives, que eram as lives de ensinar a conquistar algo no mundo. Vai ficar salva, Amanda, pode deixar. A live vai ficar salva, viu? A busca pela tal da paz. A Ani acabou de resumir o negócio todo. É a busca pela tal da paz, né? A busca pela paz é a busca de, pelo menos de cada ser humano que eu encontrei até hoje. Como é que eu faço? Chega numa mesa de cartomancia, pode estar perguntando qualquer coisa, mas no fundinho, sabe, lá na raiz, a pergunta básica é sempre como é que eu consigo ter mais paz? Com o fato de que eu tô aqui, com o fato de que eu nasci, eu vou morrer, no meio do caminho eu tenho que me responsabilizar aqui pelo que eu tô fazendo. Eu quero ter um quantum bom de prazer, de poder, mas eu também quero ter um encontro com o outro, eu quero também oferecer, né? No fim das contas, as pessoas podem parecer muito diferentes, mas existe algo angelical que nos une em famílias espirituais, sabe? Famílias de propósito. Pelo menos é o que eu tenho visto. Eu não sou muito tilelê doidona não, tá? Pode parecer me ouvindo falando assim hoje em dia toda, cheia dos amor, da paz e não sei o que tudo mais. Mas tudo foi observação, viu, gente? Foi e tem sido. A mesa de cartomancia é um lugar incrível em que as pessoas vêm falar muito de dores e amores, né? Que às vezes elas não compartilham com mais ninguém. E olha, eu posso, né, atestar para vocês, pelo menos agora, né? 12 anos de profissão. As pessoas não são tão diferentes quanto elas acham. Eu não sou tão diferente de vocês. Vocês não são tão diferentes de mim. Tem algo realmente que é esse anjo, sabe? Que é essa vontade interna de chegar num equilíbrio, de chegar numa paz, em que eu consigo fazer exatamente isso que esse anjo está fazendo tão lindamente, ó. Porque a invejinha dos anjos que eu falei, eles dosam as emoções, né? Eles, ó, cuidam das emoções. Se eu tô sentindo muita raiva, deixa eu sentir essa raiva. O que eu aprendo com ela? O que está me ensinando? Se eu tô sentindo muito prazer, que delícia, deixa eu viver isso aqui.
Mas também não vou me apegar querendo que isso seja para sempre, né? Isso é o vício. Então, peraí, como é que eu fico aqui no meio do caminho? Ó, Amanda, façam perguntas mesmo, gente. Faz igual a Amanda, ó. Mas diga, se eu pergunto sim ou não e sai a temperança. Ah, ótimo, ótimo tipo de pergunta. Acho que ninguém fez essa pergunta nas lives até hoje, Amanda. Como é que eu respondo sim ou não no tarô? O que acontece? Em geral, a gente não pergunta. Se eu for pegar lá no clássico, no conhecimento clássico tradicional, né, o que me ensinaram sobre tarô, não se pergunta sim ou não pro tarô. Não se pergunta. Ah, Elisa, mas eu vi fulano ensinando técnicas e tal. Existem técnicas. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live só de técnica, de como saber, né, se essa carta responde sim ou não. Mas, a princípio, gente, o tarô é uma ferramenta de análise da realidade, análise dos possíveis caminhos, e não uma ferramenta para dizer se sim ou se não. Um exemplo. A forma correta de se perguntar qualquer coisa pro tarô é mais ou menos assim. Ao invés de eu perguntar se eu vou ou não passar nesse concurso, eu pergunto, nesse momento, quão preparado eu tô para passar nesse concurso, sabe? Porque quando eu faço isso, o que o tarô faz? Ele conta uma história. Ele mostra a história daquele caminho. Imagina que você pode considerar que você está no meio da encruzilhada de todas as escolhas que você tem para fazer agora, e você pode, nesse momento, vislumbrar o que tende a acontecer dependendo de cada escolha que você fizer. Esse é o tarô. Ele não vai dizer, tome esse caminho e não esse, sabe, Amanda? Pelo menos a tendência clássica dele. A tendência clássica dele é dizer, se você tomar esse, é isso que vai acontecer. Se você tomar aquele, é isso que vai acontecer. Ele não vai escolher por você, entende? Se esse ou se aquele. Tá bom? Agora, isso é o ensino clássico, beleza? Essa é a origem do tarô. Ele é tipo um mapa, uma bússola, por isso que eu gosto de ensinar ele dessa perspectiva, da perspectiva clássica e tradicional. Ele é uma bússola para te ajudar a escolher. Por quê? Porque você ganha uma capacidade de vislumbrar o que tende a acontecer naquele caminho. Se eu ficar com fulano, a tendência é essa. Se eu ficar com ciclano, a tendência é essa. Opa, o tarô já me avisou, então agora eu posso escolher. Beleza? Agora, se eu for dizer assim na lata, dentro da ferramenta que eu conheço, porque tem, né? Mas eu só não vou conseguir explicá-la toda aqui agora na live. Eu te peço licença, eu explico depois. Se eu for dizer na lata, de acordo com esse esquema que eu tenho de sims ou nãos, dos arcanos maiores, a temperança é um grande sim, beleza? Só que ela é um sim de que tipo? Um sim que demora. Entende? Por que no tarô não dá pra gente falar sim ou não? Porque cada arcano ele tem suas características próprias. Vai ser sempre um sim com um pouquinho de coisa a mais, um não com um pouquinho de coisa a mais, entendeu? A temperança é um sim que demora. O louco é um sim que é imediato. Cada sim, cada não vai ser de um jeito, entendeu? Fantástico, então tá bom. É isso, meus queridos. Olha, eu tenho um último tópico para falar hoje sobre a temperança. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida a respeito especificamente desse tema agora, que é o tema das famílias espirituais, anjos, guias, ancestrais, né? Conexão com eles. É disso que eu vou falar agora, porque eu gostaria muito de fechar desse jeito. Até porque eu considero o gancho perfeito pra gente falar semana que vem do diabo, o diabão, aquele que todo mundo tem medo dele, Lúcifer, anjos caídos, né, tradições de linha de esquerda no esoterismo e tal e tudo mais, é disso que nós vamos falar semana que vem. Hoje nós estamos falando de tradições e espiritualidades que se focam no todo, no bem-estar do todo, né? Na harmonia da coletividade. Toda vez que eu falei aqui de alquimia, eu estava falando do quê? Quando eu penso em anjos, né? Culturas, religiões, caminhos esotéricos, doutrinas, ordens iniciáticas e tal, que caminham no caminho da mão direita, no caminho da coletividade, eu estou falando de anjos. Toda vez que vocês ouvirem por aí traduções de magia da mão esquerda ou magia negra, não de negativo, mas de esquerdo, essas traduções elas estão valorizando mais o princípio do poder individual, beleza? Então é bom que eu aproveito as lives aqui para dar uns encaminhamentos para vocês, para quem está aí em jornadas esotéricas, né? Buscando
se encontrar na vida espiritual. Vai ser muito comum vocês encontrarem por aí religiões, doutrinas e tal, caminhos que vão falar, eu sou da mão direita, eu sou da mão esquerda, Exus e Pombagiras, mão esquerda, divindades, caboclos, pretos velhos, né, que cuidam do coletivo, do amor, do respeito, mão direita, caminhos que cuidam do poder pessoal, de dinheiro, de sexualidade, mão esquerda. Por que eu tô falando isso aqui? Porque, primeiro, a gente parte do princípio de que nenhum desses dois caminhos é bom ou ruim, tá bom? Claro que aqui a gente vai estar falando de uma perspectiva mais egóica. Então, o caminho do diabo é o caminho que eu estou muito mais preocupada. Quando eu ouço a vozinha do diabo aqui, eu estou mais preocupada em fazer o bem para mim. Esse é o meu foco. Eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou conseguir sanar as minhas necessidades e o que eu quero. E em vários momentos da vida, pessoal, é isso que a gente tem que fazer mesmo, tá? Eu estou tomando todo cuidado aqui para não ser doutrinadora, né? Isso aqui é o mal, isso aqui é o bom. Porque, sinceramente, imagina uma mulher, eu estou dando o exemplo da mulher específico, não é à toa, uma mulher que se doou a vida inteira para o marido, para a família, para todo mundo e nunca cuidou das necessidades dela, dos prazeres, dos desejos dela. Em algum momento, para ela equilibrar de novo a balança da vida, ela vai precisar dar uma de diaba. Ela vai precisar pensar nos próprios desejos, nos próprios prazeres, antes de tudo, para equilibrar, tá bom? Tudo aqui é no sentido do equilíbrio. Isso significa que ela vai sair fazendo maldade para os outros, sendo mesquinha? Claro que não, né? Mas disso a gente vai falar mais semana que vem. É outra coisa, é uma outra postura. Mas aqui, a gente está falando exatamente da postura que essa mulher do meu exemplo tinha antes. O anjo em nós, ele vai estar sempre disposto à caridade, à verdade, ao encontro, a encontrar um meio do caminho, está disposto a ceder, né? A não fazer tudo do seu jeito, a fazer do jeito do outro também. Nesse caminho aqui a gente encontra as religiões coletivas, sabe? Umbanda, todas as religiões cristãs, né? Catolicismo, os evangélicos, todo mundo que entra, que para se conectar com uma versão melhor de si, vai para a comunidade, vai para uma vivência em comunidade e vai aprender a se relacionar ali em termos de trocas equilibradas e justas. Pronto, estamos no domínio do mundo dos anjos, seja a religião que for. Beleza? Ah, não, se a gente tem tradições em que o pessoal pratica mais sozinho, né, em que está mais voltado para te ensinar a conquistar o que você quer, independente do outro, mas também vão ser... aqui há uma forma de respeito ao outro também, é diferente dessa, mas existe. Enfim, nós vamos falar lá. Agora, para finalizar falando de guias, de arcanjos, né? Elisa, eu quero me conectar mais com a minha família espiritual, quero me conectar mais com o meu anjo da guarda. Como é que faz isso, né? Queria dizer algo muito importante nesse momento. E aí cabe também não só para anjo da guarda. Eu quero me conectar com a deusa tal, com o deus tal, elementais, o que seja. A chave aqui seja. Seja. E por que eu faço tanta questão de falar isso? Porque não vai depender... Tem que beber água que eu fico até meio brava. Você se conectar com aquela deusa tal, com aquele anjo, com aqueles elementais, ou com Mãe Maria, ou com Jesus, ou com os anjos, não vai depender do altar lindo que você vai fazer para eles, da imagem linda que você vai comprar na Amazon, das flores, das velas que você vai colocar, dos incensos, da imagem de Ganesha. Vai depender de nada disso, né? Isso é uma superfície, é um verniz consumista, bizarro, que foi criado para o que de fato é a espiritualidade, a conexão genuína com esses seres que existem, mas que se a gente ficar colocando um monte de cacareco de plástico no meio do caminho, de porcelana, a gente não vai conseguir chegar lá. Tá bom? Então, por que tô falando isso? É uma bandeira mesmo que eu tô levantando, sabe? Porque cada vez mais, né, eu vejo pessoas falarem de tradições e de bruxaria e eu vejo estéticas lindas, né, canais com estéticas lindas e dali, eu falo aqui eu mesma, né, tô fazendo minha culpa, dali cartas, né, compro um monte de cartas, um monte de trem, um monte de cacareco. Quando essas divindades, a única coisa que elas querem da gente é que a gente seja como elas são. Que a gente visualize ali, né, um espelho e busque se aprimorar e se encontrar de um jeito muito profundo com eles e elas. Por exemplo, Mãe Maria. Mãe Maria é um exemplo de quê? Amor incondicional e profundo, nutrição àquilo que se ama, a quem se ama, até nos piores momentos, né? Tá lá o filho dela na cruz,
E ela tá lá sustentando aquele amor, né? Mesmo no momento em que é muito difícil, em que o ser amado tá passando por algo que você não pode ajudar. Como é difícil fazer isso, né? Então, se você buscar ser isso, você está se conectando com a Mãe Maria. Muito mais do que se você colocar uma imagem dela ali no altar, com uma vela branca e com uma rosa branca. Isso é bom, isso é útil para danar. Por quê? Porque lembra a gente, né? Eu tô lá no meu dia a dia caótico para danar, muito difícil, né? E eu tô usando o exemplo de Mãe Maria de propósito, porque em geral muitos bruxos e bruxas por aí negam, né, a existência da bruxaria cristã, católica, como é o caso da minha família, por exemplo. Então, assim, muitas vezes a gente tá lá no dia a dia e a gente tá esquecendo, a gente nem tá lembrando de Mãe Maria. Por isso o altar é importante, porque ele tá ali, ele é presente, você passa por ele, você olha, você cuida e você se lembra do símbolo que ela foi. E aí você se lembra da real conexão com ela, que é quando você é um pedacinho de Maria no mundo. Quando você age no mundo e com as pessoas ao seu redor, como se fosse um pedacinho dela. Funciona do mesmo jeito com Lilith, com Hecate, com Ereskkigal, com todas as deusas de todos os panteões, com Oxum, com Yansan, com Iemanjá, né? Inclusive, as tradições de matrizes africanas, o candomblé em especial, deixa isso muito claro. Quando ele fala que você vai ser aquele orixá no mundo. Não importa, você pode estar com a saia mais rodada, linda, o turbante maravilhoso, né? Você pode ir lá dar a obrigação. Mas se você não estiver sendo, né, buscando ser um pedacinho daquilo que você diz cultuar no mundo, não há conexão, é um teatro, é cênico, é estético, mas não é vital a conexão. E o poder mora na conexão vital. Nós, seres humanos, somos capazes de verdadeiros milagres quando a gente se permite ser canal de uma dessas forças poderosas na Terra. Sejam nossos ancestrais, né? E aí quem tem aí uma tradição de família bruxa ou cigana, sabendo do que eu tô falando, né? A gente se vê mesmo como representantes dos nossos ancestrais na Terra. O que o meu avô ensinou em termos de integridade, honestidade, tô falando que ele foi perfeito? Não. Mas o que ele ensinou, eu vou buscar honrar e ser no mundo. Isso é muito mais importante do que ter um altar, um boveda ancestral lá com os ossos do meu avô, com a imagem dele, com o quadrinho e tudo mais. Né? Tatiana falando, que maravilha, ó. Símbolos de conexão para nos lembrar para onde queremos chegar, alcançar. Exato. Né? Os altares, as imagens, né? Aquela planta que a gente usa na magia das ervas, a tal bruxaria verde, bruxaria natural, que falam tanto hoje, é uma lembrança. Não é para usar ali o poder medicinal da planta, se fosse fazer um chá. Mas não, se você coloca aquela planta num ritual, com velas, né, com incensos, com a imagem das deusas, dos deuses, é uma lembrança do quê? Da alquimia e da magia que de fato vai acontecer onde? Dentro de você. É dentro dos vasos, percebe? Eu não tô falando aqui só de viagem minha, não. é do simbolismo da carta, né? Os vasos, né, os receptáculos de mistérios, as imagens, as velas, tudo que tá no altar ou na magia, no ritual de vocês, ó. No altar lá da Igreja Católica, são os receptáculos. A magia mesmo está acontecendo nessa água branca aqui, ó, a pureza, que é aquilo que transita de um receptáculo para outro. É a nossa consciência olhando para tudo aquilo, lembrando do que essas divindades representam, né? Que simbologia você quer trazer. Por isso que eu falo, né? Eu faço, claro, um trabalho também de mentoria nesse sentido, para quem quer despertar seus saberes solares e lunares, enfim, essa coisa da tradição bruxa. Sem receita pronta, sabe? Se tem uma coisa que eu gostaria de deixar como um conselho para todo mundo que pode me ver aí nessa live, e se você está buscando um caminho esotérico, de bruxaria, né, ou de esoterismo cristão também, que seja, ordens iniciáticas, o que for, caminhos hinduístas, orientais, né, umbanda, candomblé, ao invés de buscar a receitinha pronta, busca o que aquilo significa para você. Sua magia vai ser muito mais poderosa assim. Então eu não vou só buscar quais são os elementos para uma oferenda de Yansan. Eu vou buscar entender o que eles representam. E aí eu vou vibrar aquilo ali no momento em que eu estiver fazendo a oferenda para ele ou ela. Ai, meu Deus, eu tô falando de mistérios. Eu vou começar a fechar a live. Porque eu comecei a falar de mistérios que são, né? Eles são de dentro de religiões, eles são de dentro de ordens, né? De que eu participo. E aí eu
Enfim, respeito. Respeito é bom e todo mundo gosta. Seja a gente aqui, seja a gente do plano de lá. Né? E inclusive isso, tá? Não se sintam, nossa, ela não pode falar, ai, tá fazendo a misteriosa, tá? Não se sintam deixados de fora, não é isso. Sabe aquela coisa assim, se você tem um grande amigo, uma grande amiga, você não sai contando as coisas que ele te conta pra todo mundo? É só isso, tá bom? E se você também quer desenvolver uma grande amizade com alguma divindade, entidade, ancestrais, é assim. Não chega pedindo, sabe? Imagina que é uma pessoa, não chega, ai, pelo amor de Deus, não faz isso que esse povo hoje em dia faz, prateleira de divindade, prateleira de deuses, de servidores, sei lá o quê. Meu Deus do céu, né? Mas como é que você se sentiria se fosse você do outro lado? Você é o seu anjo da guarda, né? E aí a pessoa só chega de você para pedir. Não chega para bater um papo, para desenvolver uma relação. O altar é bom para isso, né? O ritual é bom para isso. Porque enquanto aquelas coisinhas estão lá, toda vez, uma vez por semana, você vai lá e cuida, você está estabelecendo uma relação com aquela divindade, uma amizade. Não é assim, hoje eu quero um feitiço de amor, vou fazer Afrodite. Hoje eu quero força, vou chamar Yansan. O que é isso? Estão a seu dispor. Você pode usar das forças vivas e divinas o tempo todo, a qualquer momento. Santo Antônio, não fez o que eu queria. Bota de cabeça para baixo. Enfim, pessoal, tô brincando aqui também, mas acho que ficou claro, né, do que eu tô querendo falar. Eu espero que sim, de coração. A temperança, eu acho que é uma carta muito subestimada, né? Muita gente faz cursos de tarô e passa por ela rapidão. Gosto de dar o valor que ela merece. Afinal, ela está entre duas potências incríveis, né? Poderosas, a morte e o demônio, né? E tá ela aqui no meio, né? O anjo em nós. A parte de nós que realmente quer se conectar de forma profunda e amorosa com outras consciências da criação e de preferência com todas. Alcançar essa tal dessa paz de espírito aí dentro. Eu sei, mesmo você que tá aí me ouvindo, que tem um objetivo muito claro hoje, não, o que vai me deixar feliz é uma casa, o que vai me deixar feliz é tal pessoa, o que vai me deixar feliz é tal carro, é o sucesso do meu... Eu sei que lá no fundinho você só quer isso, porque você acha que a sua paz mora lá. Então o que você quer mesmo é paz, é harmonia, é daquele... eu posso viver, e viver é bom. Né? Queridas, eu agradeço muito, queridos. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez, viu? Eu vou terminar assim bem fofinha, porque semana que vem vou tacar macaca. Vocês me aguardem, porque domingo que vem nós vamos falar do demônio, é do caramunhão, é daquilo em nós que não quer nada disso, quer mais se dar bem mesmo, e o resto é que se vá não sei pra onde. E aí a gente vai falar disso também, tá bom? Isso também existe na jornada de desenvolvimento pessoal do tarô. E se o tarô, né, como eu vivo falando aqui, se ele realmente é essa ferramenta, essa linguagem que ajuda a gente a organizar, entender um pouco mais o que é esse caos da vida humana, né? Ele tem que ter uma carta para falar disso também, porque isso também é parte da vida, né? Então é isso. Muito obrigada por todo mundo que teve aí comentários, até perguntas. Um agradecimento especial hoje para Amanda, que não se segurou, perguntou mesmo. Pergunta, gente. Sabe por quê? Eu tô aí com um projeto, né? Ideias da próxima lua nova. Vou começar um trenzinho novo lá no canal do YouTube. E é com vocês, tá? É baseado na troca. Eu não fiz canal Instagram e YouTube aqui para ficar falando sozinha, não. Então é para dar mais espaço para conversar com os comentários que vocês deixam. Então eu pretendo fazer algo assim, sabe? Em que eu respondo as perguntas de vocês, já vou indicando uns livros, já vou conversando sobre algumas coisas que eu sei, beleza? Mas aí eu vou ter que contar com a presença e a participação de todo mundo. E vocês já participam demais, tô só reforçando, tá bom? Beijo, ei Cris, obrigada. Bom domingo pra você também, mulher. Com Deus. Lua, gratidão. Lua Bonsai, adoro o nome dela. Então é isso, pessoal. Beijos. Bom domingo e boa temperança, bom contato com os anjos aí de vocês. Espero que tenha sido útil a cartinha do Anjos e Ancestrais. Vou fazer isso mais vezes, tá bom? Tchau, Tati. Tchau, gente.